Ok, pessoal, então começando a aula 5, nós temos aqui a lição 3, que é a iniciação rápida, né? Eu não digo que nós vamos fazer em 40 minutos, porque o nosso objetivo aqui é projeto mecânico, não é modelagem em SolidWorks, tá? E esse tutorial aqui é de modelagem em SolidWorks. Então, de repente a gente vai passar um pouquinho desse tempo. Algumas informações, esse componente aqui, ele faz parte de uma montagem, tá? Que eu já mostrei na aula anterior, tá? É a montagem aqui, ó, mais adiante, tá? Essa montagem aqui, montagem tutor. O primeiro componente dessa montagem que nós faremos é o arquivo tutor1, tá? Nós vamos chamá-lo de tutor1 e depois nós criaremos o tutor2, tá? Vocês vão ver que eu vou criar de uma forma bem interessante esse outro componente, tá? Então, vocês já têm uma noção do que vai ser no futuro, tá? Já estou motivando vocês para vocês prestarem bem atenção no que vai acontecer agora, tá? Então, voltando lá, aqui. Olha só, nós vamos criar então um arquivo novo, vou fechar o exercício anterior, tá? Vou salvar as alterações dele, tá? Estava pronto. E eu crio então um arquivo novo. Esse arquivo novo é o arquivo de peça, dou OK. Tá? Entrei aqui na interface de trabalho de peça e vou então observar o seguinte, ó. A peça ela possui duas medidas iguais, ela é uma geometria quadrada, 120 por 120, a espessura dela é de 50 milímetros. Tá? Observo também que ele tem um ressalto aqui e uma furação. Tá? Esse ressalto tem 25 milímetros, ela tem 50, é as informações que estão aparecendo aqui. Tá? Algo que ainda não aparece para vocês é como é que é por dentro essa peça. Tá? Essa peça ela vai ser oca. Tá? Vou mostrar aqui. Também não está aparecendo. Também não apareceu, tá? Mas ela vai ser oca, tá? É uma peça em plástico, tá? Então vamos lá. 120 por 120, vocês viram lá. Primeira coisa que um projetista faz quando ele tem um desafio pela frente, né? Você vai ter que criar esse modelo aqui. Você vai imaginar, tá? Qual a melhor sequência para mim gerar essa peça? Eu já falei para vocês que ela tem uma espessura contínua, digamos de 1 milímetro, tá? Digamos que seja 1 milímetro. E então nós vamos usar aquele recurso de casca que nós usamos antes também, que é uma peça plástica e tal. Então continuamos na mesma estratégia. Só que para mim gerar esse volume aqui, tem algumas informações que estão faltando. Isso acontece em projeto, você vai ter que se virar, né? Por exemplo, faltam os arredondamentos aqui dos filetes, né? Tá? Falta a medida do furo e falta a informação de que essa peça é oca, né? E a espessura do plástico que está sendo moldado. Então isso a gente vai acabar arbitrando nesse projeto, tá? Ok. Começando então, eu vou começar pelos volumes. Né? Lembra que eu falei que uma estratégia para quem está iniciando o projeto é você primeiro acrescentar material e no segundo momento retirar material. Não ir acrescentando e retirando ao mesmo tempo, que pode se enrolar. Tá? Para iniciante, a melhor estratégia é essa: acrescenta e depois retira. Então vamos lá: 120 por 120 com 50 de espessura, tá certo? Volto lá para o SolidWorks, pego aqui, ó, plano frontal. Também nós determinamos por padrão que no início nós vamos usar frontal direto, tá? Crio o esboço e eu já começo agora numa abordagem que vocês vão ver que tem algumas vantagens, tá? Que é a abordagem usando um retângulo que parte do centro, ele vai ficar centrado em relação à origem, tá? Então pegando essa função aqui, ó, o primeiro ponto vai ser a origem, ó. Eu venho aqui, espero o mouse ficar o amarelinho, clico, desloco o mouse, clico, tá? Informação dimensional, quanto? 120, tá? E aqui 120 também. Mas adiante vocês vão ver que a gente normalmente não coloca
as duas dimensões quando você sempre quer que seja quadrado. Faz um pouquinho diferente, tá? Por enquanto, fizemos assim. Coloquei duas dimensões e já aparece aqui totalmente definido. Por quê? Porque já tem a posição. Já está amarrado com a origem, temos a posição, e eu só precisei informar as dimensões de tamanho. Saio então para o ambiente 3D, aqui, tá? 3D, e digo aqui que eu quero 50 milímetros, ok? 50 milímetros. Informando 50 milímetros, basta clicar em OK e eu tenho o volume então do ressalto base, tá? Está pronto. O que falta? Analisando o modelo, eu preciso acrescentar então o material do ressaltinho de 25. Ah, mas ele tem só 25. Qual é a medida dele? Não está definido, eu vou definir agora. Eu sei que ele é parte dessa superfície aqui, então eu clico nela e abro um esboço nessa face aqui, ó. Tá? O plano de esboço é essa face agora. Não é um plano padrão do SolidWorks. É essa face aqui do modelo. Venho aqui. Observe que tem um botão muito parecido, que é uma mãozinha, tá? Esse aqui é para edição do esboço. Eu quero criar um esboço, então eu pego esse, tá? Olha só o que está acontecendo já. Eu vou pegar o círculo aqui, ó, a opção centro e borda, e eu tenho a posição dele também. A origem está centrada, ele é um círculo centrado, então eu já vou lá na origem, ó, seleciono a origem, clico, desloco o mouse para o lado, clico. Olha, visualmente é mais ou menos assim que estava na imagem. Vamos ver que medida que tem. Vou clicar ali e vou dizer, ó, 75. Eu estou determinando 75 milímetros, tá? Certo? Agora, coloco aqui no isométrico para vocês verem o que vai acontecer. Recurso, ressalto base estudado. Quanto? 25. Está determinado lá. Digita 25. Enter, pré-visualiza, Enter, certo, tá? O que eu tenho aqui? Tenho todos os volumes que eu preciso. Preciso de mais algum volume? A princípio não. Essa sombrinha que está aparecendo aqui é a sombrinha do recurso de sombra. Está ativo aqui para mim. Eu vou tirar para não atrapalhar na compreensão de vocês, tá? Recurso sombra. Certo. Procedimento. Então nesse momento nós salvamos, já está no momento de salvar. Como esse projetinho aqui vai ser uma montagem, tá? Para organizar os arquivos, tá? Uma possibilidade é que você dentro da pasta exercícios, você cria uma nova pasta, ó, clica aqui em nova pasta e você já coloca aqui, ó, teu número, tá? Vai ser um projeto todo, eu já vou botar um código aqui, tá? 03 e vou chamar de traço 40 minutos, tá? Só para dar um nome para ele, 40 minutos. Essa é a pastinha, fica fora, ó, foi aberta a pastinha. Essa aqui vai ser a pasta, tá? Vou entrar nela aqui, ó, clico no ícone, ó, no desenho, clico duas vezes, ele entrou aqui no 40 minutos. Agora eu digo que essa peça aqui é o meu número, opção, tutorial. Ah, lembrando que cada um de vocês tem seu número de chamada, né? Então, número de chamada, tutorial. Só clicar em salvar. Tá? Olha lá o arquivo. Ele está na pastinha lá do projeto, né? Passa 40 minutos. E o nome dele é 03 tutorial.sdprt. Tá? Cada um vai ter seu número. Continuando, vamos analisar agora o modelo. Dentro da estratégia que eu vou remover material, vou deixar com uma espessura padrão, o ideal é que eu faça já essa furação antes de deixar a peça. Tá? Querem ver por quê? Olha só. Se eu acrescentar agora, vou girar o botão do teclado aqui, ó, a tecla seta para a esquerda, tá? E vou selecionar essa face aqui. Vou dizer agora, ó,
casca, 1 milímetro. Ó, clica o botão direito do mouse, não mexe o mouse, ó. Clica o botão direito agora, ó, concluir. Olha o resultado. Fica tudo reto, tá? No começo da conversa, porque não tem os arredondamentos, né? Então os acabamentos ficam retos, tá? E se eu for fazer um furo agora, vai ficar uma casca, ela só vai cortar uma espessurinha, simples ali, tá? Então, a casca é um procedimento posterior. Eu posso apagar agora que eu já fiz, ou simplesmente voltar a barra rollback aqui, ó, no tempo, é como se eu não tivesse feito ainda. Depois eu só puxo a barra de volta e tá feito a brincadeira, tá? Não preciso apagar, vou fazer de novo. Então, deixei ela ali temporariamente, vou deixar, tá? E volto aqui, ó, na minha visualização em perspectiva, tá? Considerando então o efeito da casca, eu vou primeiro acrescentar as informações. O arredondamento, tá? Existe um arredondamento nessa aresta aqui, ó. Veja ali, ó. Que é o mesmo tamanho desse aqui, ó, que está nessa face toda aqui, todo o contorno, tá vendo? Arredondamento. Então, eu vou pegar e tem um maior aqui, tá? Existe uma sequência que você deve fazer esses arredondamentos para que fique correto. Eu vou fazendo uma sequência que não seria a ideal, tá? Para vocês verem que tem sequência a filetagem, tá? Eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar essa face aqui. Observe que ele pega todos os limites da face, ó, para aplicar o arredondamento. Eu só informo que eu quero que, como eu não tenho medida, eu quero que fique visualmente igual. Digamos que seja essa medida aí, 5, tá? Se eu clicar aqui agora, ó, ele vai querer botar um arredondamento de 5 aqui também. Só que lá o arredondamento é diferente. Então, teria outras formas de fazer, tá? Mas eu vou agora, eu vou desmarcar aqui e vou mostrar para vocês o resultado se eu deixar assim. Clique em OK. Olha só. Olha como é que fica o filete, ó. Se eu acrescentar os filetes que são aqui nas laterais, né? Filete maior, ó, posso selecionar aqui, seleciono lá, seleciono ali, e agora vou girar a peça com a seta para a direita, né? Clico na área gráfica aqui e seta para a direita, ó. Clico aqui. Agora eu aumento a medida, digamos 10 milímetros, tá? Ó, 10 milímetros. Opa. Então OK aqui, tá? Olha o acabamento como é que ficou, ó. Vou rotacionar, tá? Vamos usar para rotacionar sempre botando no meio do mouse, né? Esse acabamento do arredondamento aqui, ó, do canto, deixa eu mostrar aqui, ó, exatamente igual ao arredondamento que eu encontro aqui. Porque o software, ele fez um reconhecimento do arredondamento e corrigiu o problema. Pode acontecer que fique um acabamento diferente aqui, dependendo da situação. Aí você tem uma sequência de arredondamento que você tem que cuidar, tá? Então, tem sequência. O que você pode fazer? Você pode pegar o filete 1 e puxar para depois, tá? Pode puxar para antes. Tem casos que vai acontecer um acabamento diferente, tá? Não quer? Me passei na geometria aqui, eu achei que ia dar um efeito diferente, mas não deu, tá? O próximo passo, então, seria remover o material furo aqui passante, tá? Colocar uma furação aqui, ó. Seleciono essa face, clico em esboço, tá? Se não posicionar automaticamente assim a vista, vocês podem vir aqui na orientação de vista e posicionar no normal A, tá? Ou a tecla Ctrl 8 no teclado, tá? Depois de chamar o esboço, de abrir o esboço. Agora eu chamo o comando de círculo, venho exatamente na origem de novo, ó, e clico, informando a dimensão agora inteligente, clicando no contorno,
para fora e vou dizer aqui que ele tem, ó, pode ser 50 milímetros, ó, 50 milímetros, sem problemas, tá? Vou me posicionar agora em modo isométrico, novamente, venho aqui na orientação das listas, né? Clico em isométrico, só para vocês verem o que vai ser feito aqui. Vou em recurso, corte extrudado, tá? Para vocês ele pode ser posicionado automaticamente quando você clica em corte extrudado, tá? Opção da condição final vai ser passante, então ele vai passar, ó. Quando tiver material ele está cortando. Clico em OK. E está pronto. O que acontece? Ele tirou passante aquela geometria circular do esboço, tá? Agora vejam aqui. Não tinha um filete antes aqui, tá? Eu poderia ter, já que eu estava fazendo o arredondamento, poderia fazer o filete já antes também, sem problemas, poderia ter feito. Só que internamente aqui, a não ser que eu esteja enganado, mas não, ó, ele também é o mesmo arredondamento, tá? Então o que eu vou fazer agora? Tá? Vou vir aqui, ó, vou selecionar essa face, vou clicar em filete, que aparece aqui já no menu contextual, ó, tá? E digo, deixa eu ver, 1 milímetro. Acho que 2 milímetros é melhor por causa da casca. Vou deixar a casca de 1 milímetro. Vou deixar a casca com 2 milímetros. Acho que vou deixar essa espessura desse plástico 2 milímetros. Então eu vou deixar aqui o filete com 3 milímetros. Tá 13. Ó, 3 milímetros. Tá? Para ficar internamente vai ficar um raio de 1 milímetro. Vamos ver depois. Tá? Clico com o botão direito do mouse e o resultado é o arredondamento dos limites daquela face selecionada. Tá? Então olha o efeito do projeto aqui. Eu pensei, pá, que arredondamento eu coloco aqui? Bom, se a espessura que eu vou deixar o plástico vai ser 2 milímetros, eu quero que internamente fique com o arredondamento de 1 milímetro. Então eu tenho que botar 1 milímetro, que é o raio interno, mais a espessura aqui fora. Então vai ter que ter 3. Tá? Olha só, agora que eu fechei toda a forma geométrica externa da peça, eu vou fazer a cavidade agora. Só que vocês vão ver que vai ficar essa situação aqui, né? Que aconteceu no espelho, tá? Vamos lá, vou selecionar essa face aqui, venho aqui e digo que eu quero casca. Clico OK. Tá? Ele vai dar aquele efeito se eu gerar o efeito casca. Tá? Agora, considerando que eu já tinha criado a casca, eu não precisaria ter feito agora o comando. Bastaria, vou apagar aqui, bastaria que eu puxasse a barra de rolagem aqui, a barra rollback, tá? Não é a barra de rolagem, é rollback, e eu teria o mesmo efeito, tá? Nesse momento, então, eu percebo que ficou 1 milímetro a parede, porque eu simplesmente antes tinha chamado o comando casca e não tinha me preocupado com a espessura, tá? Então, essa espessura aqui ficou fina, ficou bem menor do que eu esperava. Eu venho aqui, ó, em cima do ícone da casca, clico em cima, a barra de ferramenta contextual aparece e eu tenho a opção editar recurso aqui, ó, tá? É o mesmo nome do recurso, é um símbolozinho de um recurso com uma mãozinha em cima, tá? Editar um recurso sólido, ó, tá? Clico nele e ele entra naquele momento em que eu fiz a criação da casca, tá? E agora eu digo que eu quero 2, né? 2 espessuras. Ok. Tá? Então agora já ficou na espessura que eu esperava, 2 milímetros. E lá, internamente, ficou com 1 milímetro de arredondamento.
Eu estava esperando que acontecesse, tá? Bom, a questão dessa ponta aqui, ó, que acabou acontecendo em função do muro, né, que deu esse acabamento, não está determinado no projeto que tamanho ele tem. Na verdade, ele não mostra. Eu não tenho como saber se isso é útil ou não é útil. Então, vai do projetista. Eu sei que aqui é necessário, porque ele tem continuidade, ó. Tá vendo aqui a superfície? Tem continuidade. Então, aqui é necessário. Até que nível é necessário, eu não sei. Aí você, como projetista, vai ter que saber até que nível é necessário. Então, se ele foi até lá, perfeito. Eu vou deixar assim só para não criar mais problema para vocês, tá? Então, olha só. Eu diria que esse modelo aqui está pronto. Tá? Ele está salvo? Sim. Tutorial 3, mas eu não salvei a atualização. Fiz algumas coisas a mais depois que eu dei o nome para o arquivo, né? Então, eu preciso atualizar. Clico aqui em salvar. Salvar. E agora ele atualizou as alterações que eu fiz por último. Tá? Esse modelo aqui, dentro do objetivo que nós temos, ele está pronto. Tá? Agora, nós faremos o outro modelo. Tá? Vou deixar esse outro modelo para a próxima videoaula.